Fala, moçada! Estamos aqui mais uma vez no nosso Papo Professor, com mais um episódio, esse é o nosso quarto episódio. Estamos aqui eu, professor Rubens, e a convidada de hoje é uma convidada muito especial, a primeira mulher aqui convidada do Papo Professor, e eu apresento para vocês hoje ela, uma grande amiga nossa também de tablado, a professora Cláudia Pegini. Bem-vinda, Cláudia. Ai, eu me sinto muito bem-vinda e honrada por estar aqui, de verdade. Muito obrigada. A Cláudia, para primeiro apresentar assim, a nossa versão, né? A Cláudia foi minha professora. Eu tenho um orgulho gigantesco em dividir tablado com você. As suas aulas eram espetaculares e, assim, só agradecimento por tudo que a gente já evoluiu juntos aí. Inclusive, quando o Rubens comentou de chamar a Cláudia para vir aqui, eu até arrepiei. Falei, cara, chamar a Cláudia, que responsa pra gente estar conversando hoje e mostrando aí para vocês também um pouco da rotina da professora Cláudia, um pouco da história dela também para vocês conhecerem, que não é só a Cláudia professora em cima do tablado, é também uma pessoa, é uma mulher, inclusive, de uma personalidade gigantesca, assim, né? De muito... que a gente tem muito carinho, inclusive. E a gente vai começar Cláudia Pegini? Com a primeira pergunta já de quem é a Cláudia. Nossa, quem é a Cláudia? A Cláudia é alguém que gosta muito de conversar. E quando vocês me convidaram, vocês acabaram de falar dessa relação que estabeleceram comigo como professora, como colega. Mas eu também tenho um carinho muito especial por vocês dois. Vocês sabem, a gente trabalha há um tempo, passamos por uma série de situações juntas, contexto de pandemia, oportunidade de conversar sobre ser professor, e ser professora. Então, eu tenho um carinho muito grande, por isso que eu aceitei o convite de primeira. Vocês não precisaram insistir, né? Cláudia, você pode? Posso, né? E eu sou essa pessoa que gosta de conversar e gosto de trabalhar junto. E isso é ótimo, inclusive, tanto para mim quanto para o Rubens, né? Receber pessoas de tão grande valor assim na nossa vida, inclusive não só na vida profissional, como é a pessoa da Cláudia, como na nossa vida pessoal também, que dá dicas, é uma pessoa que sempre está nos ajudando a ser professores melhores, porque a Cláudia, ela é de fato professora, né? É uma figura professora mesmo. Exclamação no final. E essa é uma coisa que eu gosto de falar para os alunos. Às vezes eles perguntam assim: nossa, você deu aula para minha tia, você deu aula para minha prima, às vezes você deu aula para minha mãe, né? Já aconteceu. E acontece. E aí eu brinco, eu falo assim: e eu vou dar aula para os seus netos. Eu não falo para os seus filhos, eu falo, eu vou dar aula para os seus netos, porque a minha profissão não é de transição. Eu sou professora e eu gosto de ser professora. Então, eu vou torcer para que você tenha uma vida primorosa e eu vou continuar sendo professora, porque é o lugar onde eu gosto de estar. Então, às vezes aparecem outras oportunidades, que ainda bem a gente trabalha bastante, aparecem oportunidades, daí eu falo assim, mas eu quero, desde que eu não tenha de deixar de ser professora. Se der para conjugar com a sala de aula, sim, porque eu acho a sala de aula um lugar fascinante. Fascinante mesmo, por mais que ele seja desafiador. Sim, mas é São bom, extremos, né? Mas é bom. Não é bom? Não, inclusive, hoje eu usei essa frase com os alunos, estava dando aula no terceiro ano, eu falei, aqui tudo é por vocês, né? Aqui tudo é pelo aluno, aqui nada é pelo professor, né? É pelo aluno, é pela felicidade dele, pela profissão dele, tudo é pelo aluno, de fato. E você imagina que profissão existe que a pessoa trabalha para potencializar a vida do outro e fica feliz quando o outro vai mais longe do que nós fomos, às vezes. Né? É de um altruísmo enorme. Absurdo. Né? Porque o quanto vocês estudaram para saber o que vocês sabem? Bastante. Eu não parei de estudar, né? Alguém aqui pode parar? Nós não podemos. E a gente entrega o melhor que é possível. Não é o melhor que existe, né? Porque é o melhor que é possível. Sempre, todo dia, o melhor que é possível. O nosso melhor, né? Você sempre evolui. É muito gostoso. Então, vamos lá. A gente trabalha para trabalhar e a gente trabalha pós-trabalho, né? É basicamente isso. Depois da aula, antes da aula. É a prova que tem que montar. Cláudia, faça uma apresentação, então. Quem é você? Aonde você se formou? Onde a Cláudia nasceu. Vamos lá na Claudinha, pequenininha. Nossa! Não, legal. Eu sou a filha do meio. Eu acho que isso é importante. Eu tenho duas irmãs. Meu avô paterno teve 9 netas.
Ele não teve netos. Então, Caramba. eu venho de um universo muito feminino. Uhum. E a minha mãe é a 7ª filha. Meus avós maternos tiveram meninos, Aham. mas são 7 mulheres, Caramba. né? Então, é muita mulher. E... Então o Natal é bem... É muita mulher. E é por isso que às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, você vive bem com parceiras, né? Muitas mulheres com as quais eu estabeleci parceria. Eu falo, gente, se eu não tivesse parceria com mulher, eu ia fazer com quem? Porque Sim. eu ia ficar sozinha. Então, eu sou a filha do meio de 3 meninas, de uma mãe que ficou em casa, escolheu e pôde cuidar de nós, trabalhando muito no ambiente doméstico, uma mulher que limpava a casa cantando. Então, às vezes, as pessoas me veem feliz trabalhando, falam assim, nossa, qual que é o segredo, né? Olha, o segredo é a herança mesmo. Porque a minha mãe, ela era uma mulher que fazia um serviço que, às vezes, as pessoas não gostam de fazer, e ela fazia feliz, Dona Nininha. Uhum. E então, eu tive essa oportunidade de ter uma mãe muito próxima e de ter irmãs que me ajudaram a me desenvolver. E ao longo dessa vida familiar, né? O que eu acho que o filho do meio tem de vantagem? A mais velha tem toda a pressão de ser a primeira. Uhum. A mais nova tem toda a pressão de ser a última. E a do meio que sobra. E isso é muito bom. Porque o não tá nos extremos te dá um pouquinho de liberdade entre um e outro. E tem que ter aquele jogo de cintura. Alguém já sofreu antes. Então eu aproveitei muito do que a Roberta já tinha lutado e fui muito parceira da Andréa, porque a minha irmã é bem esportiva, mais nova, então a gente fez muita coisa junto. Então eu falo que eu tenho essa pessoa que está aqui, é uma pessoa que teve chance de ter uma infância feliz. Não é fácil ter infância feliz, né? E eu tive, por quê? Porque eu não cresci em Maringá. Ai, que maldade! É que Maringá é maior. Então, para brincar na rua, você tem que brincar num bairro muito específico. E eu morei em Planaltina do Paraná, Ourizona, Paraíso do Norte, Você nasceu onde? Terra Boa, e nasci em Maringá. Ah, você nasceu em Maringá. Meu pai vinha, nós 3 nascemos aqui. Entendi. E passei a infância muito em Mandaguaçu. Então, até os 17 anos, eu estava muito em cidade pequena. Entendi. Isso é também uma outra oportunidade. Uhum. Andar na rua, brincar na Conhecer todo enxurrada, mundo. conhecer o cachorro, falar, nossa, cachorro de fulano. Então, eu tive essa chance, né? Eu tive a chance de jogar vôlei com esse 1,57 m que me cabe, né? Eu joguei muito vôlei e jogar time, isso também te dá uma capacidade de trabalhar colaborativamente. Então, o esporte, ele é fundamental na minha formação. Alavanca bastante. Só que daí, quando eu cheguei aqui em Maringá, passei na UEM para fazer letras, né? Que nem era o curso primeiro que eu queria. A ideia era ser jornalista. Daí, letras apareceu, eu já tinha feito magistério, foi dando tudo certo com letras. Quando eu fiz letras na UEM, gente, eu descobri uma universidade, né? Então, a universidade que tinha aluno igual tinha nas cidades que eu morava, né? Não é assim? Aham. Que é um mundo. E eu me apaixonei mesmo pela universidade. E foram surgindo as oportunidades de trabalho. Uma amiga minha de trabalho me chamou para trabalhar na escola do irmão dela de redação, me abriu as portas, me ensinou muito. Uhum. Então, cada lugar que foi abrindo porta para mim foi me trazendo até aqui. Sim. E as pessoas continuam abrindo as portas. Hoje, uma amiga minha falou assim, Cláudia, você não acha que as mulheres, quando chegam na idade que a gente está, fica mais difícil de se colocar profissionalmente? Você não sente que as portas estão se fechando? Eu falei, ai, meu Deus, será que agora eu falo que sim? Porque eu tenho que falar? Eu falei, não acho. Aí ela falou, não. Eu falei assim, para quem tem letramento digital, igual a gente tem oportunidade de ter, para quem tem oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho de uma forma muito ativa, eu acredito que as oportunidades aumentem. Sim. E é mais fácil quando você fica mais velha. Fica mais Porque experiente. tem um respeito, assim. Sim. Tem as coisas difíceis, mas tem muita coisa boa. Então, eu gosto da temporada nova. Sim. É a temporada que é de agora, então tô dentro. Então, a minha carreira foi nessa progressão. Aí, eu trabalhei com redação para criança,
terceira, quarta série na época, que ia ser quarto e quinto ano de hoje, na escola de redação, no ateliê de redação, que era uma escola muito bacana, um lugar fabuloso, onde eu me formei como professora. O Nailor, a Giovana me abriram as portas. Eu gostei muito mesmo daquele lugar, e era um lugar em que as salas tinham no máximo 12 alunos. Personalizado. Totalmente. Uhum. E a gente tinha que inventar moda para aqueles alunos gostarem, porque era uma aula de redação a mais. E aí, ali eu tive chance de fazer experimentação, que é o que eu gosto de fazer até hoje. Posso dar 10 aulas no mesmo dia com os mesmos conteúdos. Nossa, se eu entrar na segunda sala repetindo tudo, mecânico, eu chego à noite acabado. Uhum. Eu não consigo. Eu acho que a sala de aula é gostosa para você ir experimentando. Sim. Né? E aí tive a oportunidade de me graduar na UEM. Depois de um tempo fiz mestrado na UEL. E, nossa, Henrique Manuel Dávila, meu orientador, que alegria. Meu filho chama Henrique, não é à toa. Sabe essas pessoas? É isso que eu falo. As pessoas marcam a vida da gente. E aí, quando eu não pensava mais em fazer doutorado, já bem adulta, meus filhos cresceram um pouco, passaram ali daquela fase que precisavam mais de mim. Eu nunca teria feito tudo o que eu fiz na vida sem o meu esposo, né? O Will. Tudo é assim, Will, né? A gente vai conversando. Um abraço, Will, sempre. Aí eu falei, Will, eu acho que agora dá para o doutorado. Ele falou, esse é um segredo. Você ter alguém que não te segura, ter alguém que fala, vai. Aí ele falou, vai. E aí o Alexandre, pontas, né? E aí o meu orientador do doutorado, o que é o Alexandre? É uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E consegui terminar o doutorado em 2021. Só contar uma história bem rapidinho. Eu chegava lá na UEM para aula. Aí eu era aluna. Aí eu chegava e sentava no cantinho. As pessoas ficavam esperando eu dar aula. Por causa da questão da idade, ou às vezes me conheciam. Eu falava, não, eu sou a professora, não. Eu sou a aluna. Aí a hora que chegava no intervalo, elas falavam, quer comer um pão de queijo? Aí eu amei, porque eu falava, nossa, foi uma viagem no tempo, Sim. porque eu voltei a ter amiga de fazer trabalho junto e comer pão de queijo. Vamos dividir o trabalho, né? Que gostoso. Então, não tô falando que foi fácil tudo isso, sabe? Eu sei que parece que eu tô falando, eu tô romantizando uma vida de luta. Uhum. Mas é uma luta de quem tem oportunidade de ser paga para aprender. Sim. E essa é a palavra-chave do podcast de hoje, né? Sabe? Aprender. E aprender com quem quiser fazer parceria com a gente. Sim. Então, os estudantes, às vezes, fazem parcerias tão boas conosco, né? E a gente aprende tanto com eles. Outro dia você estava me dizendo, lembra que você falou, Cláudia, a monitoria é legal porque a gente vai vendo qual que é a dúvida do aluno. A gente melhora a nossa aula. Melhorando a nossa aula. Por conta da dúvida de alguém. Então... Eu sempre falo, às vezes o aluno leva sorte que a aula dele é a última da semana, assim. Aí você, por exemplo, quando tem 5 turmas, igual a gente tem em muitos casos, lapidou todas as dúvidas. A última aula é de fato a melhor, assim. A dúvida quase não surge dentro da aula. Né? E uma coisa legal, né, que você falou, tipo assim, o atravessar gerações. Uhum. E aí você tem que evoluir junto para que você não fique ultrapassado. Então, Sim. aí que vem a ideia do mercado que você falou de, se eu tô evoluindo junto, então o mercado para mim não vai faltar nunca, né? Eu entendi agora como que é essa geração, o que mudou de uma para outra, né? E tem um momento ali que você fala, acho que eles não me querem mais, tá? Não vou fingir, não. Chegou um momento em que eu entrava... Porque quando eu era bem nova, eu tinha a cara da irmã, da prima, depois da tia, depois da mãe, e agora já tô caminhando para ficar a avó bacana, né? Então, que é a minha ideia. Quando estava muito ali, e também vem o cansaço da gente, tudo, chegou um momento que eu falei assim, acho que eles gostam de gente mais nova. Acho que eles não querem. E eu passei por um tempo em que dar aula para segundo ano do ensino médio foi uma insistência. Porque quando eu entrava em sala de aula, eu não via mais... Você imagina, quando eu era mais nova, eu sentia que eu entrava e eles falavam, é legal, ela é nova, ela tem cabelo curto, ela parecia mais atraente. Quando eu fiquei um pouco mais velha, eu chegava, já não causava mais aquele impacto. E o ser humano, o professor, é um ser vaidoso, porque você fica na frente dos alunos
sendo acolhida ou não por Sim. eles. E aí eu senti, falei, será que passou meu tempo para dar aula para ensino médio? Na universidade, não. Uhum. Mas no ensino médio, eu falei, não, eles vão ter que gostar de mim, eu vou ter que gostar deles, essa relação vai ter que ser... Porque o que eu sinto quando a gente dá aula para o ensino médio e não se afasta deles, aí a gente não perde conexão com as tendências que estão surgindo. Quando eles chegam na universidade, eu já estou preparada para eles. Eu já os conheci. E as mudanças acontecem muito violentamente. Sim. Então, se você se encolher diante dessas mudanças, você fala, nossa, eu não dou mais conta deles. Mas agora, eu já não sinto isso. Eu sinto que tá uma delícia. Sim. Porque passou essa fase. Uhum. Mas a vida docente tem uma fase em que você fala, será que eu continuo funcionando? Será que eu continuo capaz de ter a linguagem deles? E uma das coisas que eu acho que me atrapalhou foi estudar demais. Você vai falar, louca? Quando eu fui para o doutorado, eu estudava tanto que eu esqueci que existia a linguagem do doutorado e a linguagem da sala de aula. E a gente não pode perder conexão com quem é nosso aluno. Verdade. Então, estudar bastante é bom, só que você não pode perder o pé do chão. É. E é isso que eu falo, a sala de aula te obriga, ela te puxa para o chão. Volta, amigo. E Senão, a às vezes, gente, professor, o Thales fala bastante isso. Tipo, que a gente tava falando de, já dá 5 aulas iguais, né? Só que você se projeta numa sala de um jeito diferente do outro. Você entende o Completamente. público. Aqui eu vou brincar um pouquinho mais, aqui eu não posso brincar tanto. Exato. Então, o personagem professor, ele é muitas caras, na verdade, né? Isso. Então, é a cara estudando, é a cara dando aula, é para essa aula, é para aquela aula. E saber, inclusive, dosar a linguagem, às vezes, que a gente usa dentro da Total. sala de aula. Sim. Porque muitas vezes o que a gente aprende na faculdade, inclusive eu e o Rubens, a gente fez uma faculdade de exatas, a linguagem da faculdade, da universidade, é muito mais complexa, né? Então a gente tem que voltar, tem que tirar o pé um pouco. Falei, epa, peraí, que são adolescentes, tem que ter um jeitinho para explicar, porque senão ele espana, já fica com muita dúvida, então a gente tem que tomar esse cuidado sempre, né? E o risco da gente dar 5 vezes a mesma aula, que parece que é fácil. Fácil Sim, para quem? sim. Para quem deu aula 5 vezes, né? Porque para o estudante não é fácil. Para o estudante é muito difícil. E eu achava isso estranho. Eu falava assim, mas eu dou aula de história da arte, eu dou aula de literatura. É tão palatável. Palatável para quem? Né? Só a palavra palatável já não é palatável, entende? Não é para todo mundo aquele universo, né? E conversar com os estudantes daí, se eles falam assim, professora, mas isso é difícil? Eu falo, é difícil. Né? Porque para você já tem uma familiaridade. Então a gente não pode achar que é fácil. Não. Porque para o estudante é sempre desafiador. Ô, Cláudia, e quando que você decidiu ser professora? Pois é. Eu não decidi ser professora. As circunstâncias foram me levando para a sala de aula. Eu até conto isso num TED Talk que eu gravei, que eu tive a oportunidade de gravar, porque eu fiz magistério em Paraíso do Norte. Então, quando você termina o magistério em Paraíso do Norte, é muito difícil, naquele contexto dos anos 90, passar num concurso vestibular concorrido. Aí eu falei pro meu pai, eu quero fazer jornalismo. O jornalismo só tinha na UEL. Meu pai falou, não, faz cursinho. Eu falei, então tá bom, vou fazer cursinho. Vou pra Maringá e vou fazer cursinho. Aí ele falou assim, mas você vai prestar vestibular. Eu falei, não vou. E por que eu não queria prestar vestibular? Porque eu era uma menina estudiosa no ensino médio. Até a oitava série não era, era bem normal. Mas no ensino médio eu quis ser. Eu sabia que o reconhecimento do estudo era uma coisa que eu buscava. E eu falei, gente, eu vou prestar vestibular, eles vão descobrir que eu não sou inteligente. E por isso que eu tenho muita empatia com os alunos, porque eu tive muito medo do vestibular. Aí eu falei, não vou prestar. Minha irmã já fazia farmácia na UEM. Aí meu pai falou assim, olha, não tem escolha. Você vai prestar o vestibular para saber o que você sabe, o que você não sabe, você precisa passar pelo teste. Aí ele falou assim, na UEM, você não vai prestar na UEL, não precisa? Na UEM, o que você quer? Eu falei, nada. E ele falou assim, então eu vou escolher um curso para você. Eu falei, tá. Ele falou, não, o que você quer? Aí eu falei assim, olha, eu fico muito em dúvida, pai, porque eu só penso em ser jornalista. Aí ele falou assim, qual matéria que você gosta da escola? E a minha irmã vinha aqui
de Maringá, e ela levava as apostilas do cursinho. E nas apostilas do cursinho dela, ela levava para eu estudar, né? Para eu saber o que era vestibular. E onde eu parava? Nas poesias, que era onde eu entendia. As outras coisas eram todas muito cifradas para mim. Mas a parte de poesia eu lia, eu achava aquilo bonito. Aí meu pai falou, do que você gosta? Eu falei, eu gosto de poesia. Aí ele falou, meu Deus, quem estuda poesia? Aí ele falou, Roberta, quem estuda poesia na UEM? Ela falou assim, letras? Ele falou, tá pronto, você vai prestar letras. Então, olha o jeito que eu fui parar em letras. Eu fiz magistério porque era o único curso que tinha matutino. Meu pai falou, estudar à noite você não vai. Então, eu estudei magistério porque era o que tinha matutino. Depois eu fiz letras porque eu passei num susto num vestibular que eu nem fiz de maneira vocacionada. Mas estava vocacionado. E é aí que eu acho que é a sacada. Eu fiz magistério, eu amei ser professora no magistério. Por que a gente não pensa em ser professor? Porque não é uma carreira valorizada. Sim. Quem é que na sua família fala para você, parabéns, você virou professor? Sim. No começo. No começo. Depois que você deu certo, agora todo mundo acha bonito. Nossa, ele é o professor. Olha, nossa, parece até que a gente tá na Coreia, né? Que a gente no Japão, alguém vai até se curvar pra gente. Mas no começo não é assim. Não é, as pessoas zombam às vezes. Zombam, assim, de frases muito desagradáveis, né? Só que eu acho que eu tenho uma facilidade em relação a vocês. E aí é horrível o que eu vou falar. Mas para mulher as pessoas têm menos expectativa. Tá? Olha que coisa horrível. Vai ser professorinha para comprar umas coisinhas para si? O olhar é horroroso. Exato. Tá? Mas ainda bem, né? Professora, professorinha, professorona, esse lugar aí, a gente não cabe, né? Sim. A gente não cabe nesse lugar em que as pessoas colocam. Enfim. Cláudia, e conta um pouquinho pra gente dos seus hobbies, o que você faz a mais aí nos seus dias. Eu tava até conversando aqui antes, eu amo feira, gente. Não falei que eu gosto de conversar? Então, lugar que eu gosto de ir, eu gosto de ir à feira. Feira do produtor. Eu converso, eu tenho as barracas que eu converso toda semana com as pessoas. Que legal. Eu ganho, por ser professora, eu ganho alho poró, eu ganho uns temperos, tem pai, enfim, eu amo ir à feira. Então, você falar assim, qual que é o lugar que você adora ir na semana? Tem gente que gosta de ir no boteco, eu gosto de ir à feira. Que legal. E o meu esposo é muito meu parceiro. A gente vai à feira, assim, feliz. Então, a gente já chega lá de manhã, come pastel, né? Porque tem pastel. Toma uma garrafa quando dá certo. E conversa com as pessoas, come um produto que veio do campo, é a pessoa que plantou, é a pessoa que fica muito próximo. Eu acho isso lindo. É muito gostoso. A gente veio de cidade pequena ainda, que às vezes tem... Isso. A família às vezes tem um sítio, que tem uma horta, que é orgânico, assim, bem cuidadinho. Hoje, inclusive... Teve os morangos. Eu tenho que comprar. Adoro. Maravilhoso. Eu já comi metade da bandeja hoje. Não deu agora que você falou que eu lembrei também. Mas é muito bom. Eu acho que isso é muito gostoso. É um lugar onde você chega perto de quem produz. E as relações. Sim. Me lembra a cidade pequena em que eu conheço as pessoas. Eu estava outro dia contando que tem uma barraca que eu chego e ela tem ascendência japonesa e ela deixa alguns produtos disponíveis lá e outros ela guarda para as batiãs, para as jitiãs, que são clientes muito antigas. E quando eu chego lá, ela é mãe de uma ex-aluna, ela fala para mim assim, não tá lá na bandeja, ela fala assim, você quer alface? Eu falo, eu quero. Ela vai lá no fundo e pega. Eu falo, nossa, eu sou cliente VIP da feira. Então, assim, eu amo feira. Eu descobri na pandemia que eu gosto de cozinhar. Eu sou uma pessoa que casou... meu esposo teve muita coragem, assim, ele nunca esperou que eu cozinhasse para ele. Eu casei sem saber cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem, minhas irmãs. E durante a pandemia, eu fiquei sem a comida da minha mãe, tive que aprender a cozinhar e eu amo. Então, hoje, se você falar assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir pra cozinha. Que loucura! Eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto de misturar temperos, sentir cheiro, caminhar. Como é gostoso caminhar. Vocês me trouxeram para uma região da cidade que eu quase não venho. As nuvens estavam lindas, olhar para o céu.
Sabe, coisa boba, assim? Sim. Não é coisa chique, assim, tipo, ai, meu hobby é jogar tênis. Não Traz é. paz. Não é. Eu vou à academia porque precisa, porque a gente tem que cuidar do corpo, porque tende, né? Mas fala assim, ai, onde você se diverte? E aí, lógico, né? Eu gosto de ler um livro, assistir um filme, pegar uma série. Ai, tanta coisa que dá para fazer, né? Cláudia, e você é uma professora que não atua só no ensino médio, você atua Não. também na faculdade, né? Como você Isso. estava falando. Qual é a diferença, assim, de um aluno da universidade para um aluno do ensino médio, vamos dizer assim? O nível, descer o degrau para colocar o pé no chão, qual que é essa diferença, assim? Olha, é diferente, né? Porque eu acho que é mais diferente, eu acho que é menos diferente o estudante e mais diferente o modo de operar com esse estudante. O estudante do ensino médio, na proposta que a gente tem de inserção no vestibular, ele espera que a gente apresente para ele muitos conteúdos, que a gente medie muitos conhecimentos em pouco tempo para ele. Então, assim, o Uma trabalho... espécie de showzinho, né? Isso. Ele espera que nós sejamos grandes comunicadores, né? E esse é um know-how que eu sou muito grata ao ensino médio. Esse know-how de saber ganhar as pessoas para aprender. Jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Uhum. Então, esse estudante exige mais a gente isso. E eu sinto hoje os estudantes um pouco entediados nas mudanças ao longo do tempo. 15 anos atrás, eu dou aula há 30 anos. 15 anos atrás, 30 anos de sala de aula. 15 anos atrás, eu não precisava de tantos recursos para chamar a atenção deles. Contar uma história já os envolvia bastante. Hoje eles são muito estimulados. Sim. Então, chamar a atenção deles é um jogo. Sim. Que a gente luta e eu sinto que nós conseguimos. Mas é com muito empenho, muito corpo, muito domínio de conteúdo, de articulação. Sim. Na universidade, eu tenho um estudante que já está com outra pressão. Ele quer saber do meu conhecimento, mas ele quer saber como eu vou fazer para ele ficar muito bom para ir para o mercado de trabalho. Então, eu já tenho um estudante que está preparado para pôr a mão na massa e ele tem um foco muito específico de formação. Então, são trabalhos em dimensões diferentes. Então, lá eu boto eles para trabalhar. E no ensino médio eu sinto que os alunos falam, trabalha aí, né? Então, são relações diferentes. No ensino médio eles esperam muito da gente. Sim. E na universidade eles esperam que a gente abra caminhos para eles. O foco tá neles, assim, sabe? Já teve um funil, né? Já. Já tá selecionado. Já. Mas tem desafio nos dois lugares, assim. Cada um na sua dimensão. E eu acho que tem muito aluno no ensino médio... vou falar uma coisa para vocês que eu acredito muito. Vamos lá. Tem gente que acha que quanto mais velha a pessoa ficar, melhor ela vai ficar. Eu discordo muito. Eu acho que tem gente que vai envelhecendo e vai perdendo a mão. Isso que eu falei. Né? Ficando carrancudo. Vai amargurando, vai perdendo a capacidade de criar, vai endurecendo. Então, às vezes Esse eu é meu jeito e você se vira, né? Nossa, socorro. Vai ficando de saco cheio. Isso. E às vezes eu olho para o aluno e ele fala assim, nossa, professor, eu ainda sou tão cru. Eu falo, vou te contar, tem coisa que você pensa agora, uma rapidez de raciocínio que você só tem na cidade. Aproveita, amigo. Se beija. A minha brincadeira com ele é se beija. Você tem coisas que são maravilhosas da sua idade. Então, eu lembro de algumas coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais. E tudo bem, porque eu fui reposicionando. Mas, às vezes, eu tenho uma saudade de umas loucurinhas que eu fazia, que eram muito legais, mas que eram daquele contexto. Sim. Sabe? Então, eu não gosto de pensar que aquele aluno do ensino médio, ele é mais cru do que o da universidade. Ele está numa fase diferente, mas tem determinadas sacadas que você tem ali naquela fase que são só daquela fase. Sim. Eu não gosto de jogar aluno para baixo. Se eu faço, é sem querer. É verdade, se eu faço, é sem querer. A gente não sabe o que a gente faz pelas pessoas, né? Mas eu não quero.
Ô, Cláudia, e assim, né? A gente também tem um trabalho a mais nas escolas que é conversar com os alunos, fazer uma orientação, de organizar como é que ele estuda e tal. Tem aluno que ele atingiu um certo nível e algumas aulas ele não assiste, Uhum. né? E esse mesmo aluno que não assiste algumas aulas, ele vai basicamente exclusivamente na sua. Porque ele fala assim, eu vou assistir uma aula da Cláudia porque eu vou ter uma sensação de paz. Eu vou ouvir porque eu quero Leve. ficar leve. Como que é isso daí? Porque, Eu acho esse negócio muito engraçado, porque, primeiro, eu sou super agitada, eu não sei como eu dou paz para alguém, né? Eu acho que eu tiro a paz. Mas eu acho que o que eles têm vontade de encontrar é alguém que não cansou, sabe? E alguém que vai falar alguma coisa que não está muito no script. Porque, como eu disse para vocês, a professora que eu fui ano passado, ela não atende, ela não existe mais. Já foi. Eu posso ter feito o melhor trabalho do mundo. Aquele estudante já foi. Agora é o estudante que está aqui comigo. E aí eu me sinto muito desafiada. E quando eu olho para a obra de arte, eu falo, não posso olhar com o olhar que eu olhei ano passado. Eu não sou mais a mulher do ano passado. Eu sou a mulher do ano passado com um ano a mais, com outras experiências. Então, esse olhar, assim, de quem gosta de desbravar, eu tenho mesmo. E eu tenho uma vontade, né, nessa ação docente, de ser melhor para aqueles que estão ali. Então, eu falei que eu gosto da coletividade. Então, eu gosto de feira, eu gosto de família, eu fico sozinha. Bem pouco. Bem pouco. Eu sou gregária mesmo, sabe? E então, aquele momento que eu tô na sala de aula com aquela turma é um momento, para mim, muito bom, porque ele não existe nunca mais. É aquele momento a gente troca uma informação, a gente aprende junto. Então, eu acho que é isso, de construir junto. Acredito que seja. E de ter esse olhar positivo. Eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim: ah, não dá pra perguntar pra você acha todo mundo bonito? Né? Que ela perguntou se fulano era bonito. Eu falei, não, eu não confio em você acha todo mundo bonito? Eu falei, não, é que as pessoas têm belezas diferentes, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de arte moderna, gente. Isso que é coisa mais esquisita, né? Que um quadro cubista. Então, eu acho que essa coisa do exercício do olhar, eu acho que é isso. Tentando achar um caminho aí. Um exercício do olhar. Por exemplo, um negócio esquisito, que é a morte. Lembra que a gente tem essa questão, não tem? Tem essa questão. Que é um problema, não é? Vamos formular, então, aí você fala pra gente. Que é um problema. A Cláudia tem uma opinião sobre o que é a morte, né? Ai, ai. Gente, é engraçado e triste, né? A gente perde muita gente. Muitas pessoas que nós amamos. É a certeza da vida, né? E meus pais sempre foram os designados da família para ir no velório. Então, eu cresci com os meus pais assim. A ideia de ir ao velório, de se despedir das pessoas, era muito presente. Então, morri um tio lá no estado de São Paulo. Quem ia levar meu avô e minha avó? Era meu pai e minha mãe. E algumas pessoas que eram frequentes na nossa casa, nós perdemos. Um amigo muito grande do meu pai faleceu. A minha avó teve a questão de amputar a perna, depois vinha a despedida. Enfim, a gente foi marcado por muitas despedidas, né, ao longo da vida. E meus pais sempre assim, não, vamos homenagear, vamos nos despedir. Quando meus filhos eram pequenos, faleceu a pessoa que ficava todo dia com eles, que era a nossa funcionária. E ela era a minha amiga de feira, porque naquela época o William ficava com as crianças, e quem ia à feira no sábado de manhã comigo? A Lourdes. Eu passava 6:30 da manhã pra gente... Porque nós nos gostávamos, eu trabalhava a semana inteira, ela estava na minha casa, mas eu não conversava com ela. E no sábado nós íamos junto à feira, gente. Era uma época de grana curta, a gente dividia o suco, tá? Não era assim, comia um pastel, cada um dividia o suco. Era assim, eu e a Lourdes. E a Lourdes teve um câncer, lutou muito, teve um período de resistência, mas por fim ela faleceu. E eu fiquei muito triste. Meus filhos... não sei nem dizer, o Henrique era muito pequenininho, a B também. Pois bem, e aí veio a coisa da morte, de eu explicar o que era a morte para eles.
E lógico, a gente procurou apoio, eles foram atendidos, mas nas conversas um dia eles falaram: mãe, você acha certo morrer? Porque como nós tínhamos perdido uma pessoa íntima, o que eu acho que brota na cabeça da criança? Ué, então todo mundo pode morrer. Então minha mãe pode morrer, meu pai pode morrer. Isso para a criança é terrível, né? Cria um medo. Aí eu falei assim: você gostou de nascer? Perguntei para a Bê e para o Henrique. Vocês gostaram de nascer? Eles falaram: gostaram. Vocês gostaram mesmo? Vocês querem ter filho? Eu quero. Eu falei: então, cabe todo mundo aqui? No mundo? Se todo mundo quer ter filho, nascer, cabe? Eles falaram: não. Eu falei: então, morrer é ceder a vez. Eu tenho uma alegria enorme de pensar que eu vou morrer, porque eu quero ceder a vez pro meu netinho, pro meu bisnetinho, eu quero ceder a vez. Pode ficar tranquilo, quando eu falecer, daí ele falou: não, eu falei: vai demorar, né? E eu quero dizer isso para vocês, se um dia eu morrer, e eu vou morrer, o dia que vocês forem se despedir de mim, pode ter certeza, eu não vou triste, porque eu quero ceder a vez. Eu quero que outra pessoa venha e tenha direito de viver, sabe? E eu acho horrível gente... Sabe o Smeagol? My Precious, aquela paixão por poder. Gente, a vida é um presente. Muito mais. É um presente. E eu me sinto presenteada. Sabe? Presenteada por estar viva, por estar conversando com vocês, por ter estudantes que querem aprender, por ter a oportunidade de ter filhos. Quando eu falo para os alunos que eu acho legal ter filho, eu falo para eles assim: vocês acham que é vingança, né? Que já que eu tive, agora eu tô querendo colocar para vocês. Mas é porque é uma oportunidade sem tamanho. Não tô falando que todo mundo tem que querer. Mas se você tem vontade, gosta desse bichinho que chama ser humano, eu gosto de ser humano. Sabe? Bicho complicado, né? Que não quer morrer. Todos os bichos morrem, a gente fala: não quer morrer. Quem não quer morrer, meu filho? Vai morrer e tá tudo bem, né? Juntando esses dois tópicos que a gente estava falando agora por último, né? Da sensação de transmitir paz quando fala. E às vezes toca num assunto delicado desse, que tem gente que ainda tem bloqueio. A gente estava conversando aqui antes. A Cláudia fala de uma maneira tão natural, de uma maneira tão leve, assim, que a gente fica de boca aberta. E a gente fica de boca aberta olhando. Ela tá falando e eu tô aqui, assim. Mas eu sou de gente morta, né, gente? Ó, a Lígia Clark morreu. Ele inventava cada coisa doida, morreu. O Pepe Tela morreu. O Paulo Leminski morreu. O Gianfrancesco Guarnieri morreu. Esse povo tudo tão sabido morre. Você acha que eu não vou morrer também, né? Machado de Assis morreu, mas não morre. Olha só que legal. E aí que vem por que a arte. Porque a arte lembra a gente que as pessoas morrem. Só que existe um jeito de transcender a morte, que não é só a questão espiritual, óbvio, que aí eu respeito o credo de cada um. Mas quando você escreve uma palavra, quando você grava um podcast, quando você marca a vida de uma pessoa, você ganha sobrevida. Você fica presente. Você fica presente. Eu brinco com os alunos. Você sabe o nome do Shakespeare e não sabe muitas vezes o nome do seu trisavô, ou o seu bisavô que seja. Mas você sabe o nome do Shakespeare. Como que esse cara conseguiu furar essa barreira? Foi fazendo alguma coisa que não foi só repetir as coisas, que é criar. Então eu acredito muito que a gente tem que criar um mundo novo. Aí você fala: meu Deus, para onde essa mulher está querendo me levar? Se eu ensino para um aluno hoje, lá no ensino médio, então lá na sala de aula, que o mundo está um caos, que a crise climática vai acabar com todo mundo e que nós estamos fadados ao apocalipse, qual que é a novidade, né? Parece que só tem coisa ruim. E por que eu não penso que um aluno vai criar uma saída? Eu falo para eles: gente, por que será? A gente já criou tantas saídas. Tinha energia solar quando era criança? Não tinha, agora tem. Eu falei: alguém criou. Homem não é qualquer coisa. Homem cria. E não cria só obra de arte, o que é maravilhoso. Ele cria saída. Nós somos bons de criar saída. E nós somos melhores ainda criando saídas juntos. Sabe? Então, resgatar esse poder da criação, do conhecimento, do coletivo. Eu acho que isso é muito legal. O que vocês estão fazendo comigo aqui? Não tem uma fogueira aqui do lado. Mas a gente está com os instrumentos que nós temos hoje
conversando. Sim. Quer coisa mais velha do que trocar uma prosa? Sim, Né? E é muito potente. sim. E aí eu vou encaixar uma ideia. Ah, A mancha. Tem muito aluno que, quando eu estou dando aula, ele não consegue prestar atenção na minha aula porque ele fica olhando para a mancha. Vocês viram que tem uma mancha? Eu sou marcada. Isso. Eu nasci com essa marca. E quando eu explico para os alunos, eu falo assim, ser marcado é complicado, porque todo mundo... isso que é único, né? É meu. Então eu falei assim, eu não tenho tatuagem, eu tenho mancha. É a minha tatuagem. Quando eu era criança, eu não gostava. Por quê? Porque você não gosta de ser diferente. Então, eu olhava, eu achava esquisito esse negócio de sangrar para além, né, das camadas inferiores da pele. E hoje, ainda bem, né, a gente tem condições, se eu quisesse passar um laser e tirar. E não ter que explicar que eu não queimei com limão. Quantas vezes explicar que não tá doendo, né? Só que hoje eu não abro mão da minha marca. Porque ela é minha. Ela é minha. É bonita, é feia? É boa porque é meu. E eu acho que isso é pedagógico para os alunos. Porque se a gente, nessa sociedade, que você tem que ter o lábio de um jeito, o nariz do outro... Não é que a gente não tem vaidade. Lógico que eu tenho vaidade, eu não vou fingir, não. Mas se a gente começa a padronizar tudo... Cadê a sua marca? Exato. Qual marca que você deixa, né, nesse lugar que a gente chama de vida, né? Tão apegado, não quer deixar nada de bom nesse lugar? Inclusive, é uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né? Eu gosto de ser diferente. Ser igual é ser chato. Ser igual é chato demais. Já tem alguém que faz, já tem alguém que é desse jeito. Então, o ser diferente, o fazer diferente, isso inclusive dentro de sala de aula, né? Quando a gente dá aula, dar uma aula diferente, mostrar para o aluno uma visão diferente. O ser diferente é mais legal do que ser igual a alguém que já existe. E é uma luta, né? Porque, no fundo, nós temos toda uma humanidade que é igual. Quando você falou, tem esse livro aqui que se chama A Arte da Aula. Quando alguém fala assim, nossa, você dá aula de arte? Eu falo assim, não, eu também vivo a arte de ser professora. Cada um, quando você fala do seu jeito, o seu jeito de ter a sua marca, isso é o trabalhar de um jeito específico, artesanal, seu. Isso é arte. É a sua arte. Dales, é isso, né? É isso. É isso. Acho que se a gente fosse puxar mais temas aqui, e eu tô aqui, tô admirando a Cláudia falar. Fica de boca aberta. E é tão gostoso, gente, vocês querem terminar a conversa, mas vou contar mais uma coisa. Quando eu comecei a estudar para dar aula de História da Arte, a gente só tinha livro europeu. Só. Então, até hoje, a maior parte dos livros que eu tenho contam a história de uma arte que não tem conexão com a nossa realidade. Hoje, eu dou aula de arte de povos indígenas. Hoje, eu dou aula de conhecimentos que eu fui descobrindo com essa coisa maravilhosa que são as mudanças. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, agora tem muita coisa. Nossa, o mundo tá ruim. Eu falo assim, graças a continuar no mercado de trabalho, hoje eu conheço coisas de arte que eu não conhecia. Sim. Inclusive, cestaria caingangue que se desenvolve aqui no nosso contexto. Então, se conectar com o contexto, aprender com ele humildemente. E aí entra na palavra que eu adoro. O Paulo Freire falava que para você ser um bom estudante, você tem que ser humilde. E as pessoas confundem humildade com ser bonzinho. Diferente. E humilde é estar próximo do humus, da terra. Ser humilde é ter pé no chão. Sim. É não voar para além do que a gente é. Sim. Saber o seu lugar no universo. E se relacionar bem com isso, né? Enfim, se deixar, eu vou falando mesmo. Então, a gente tem uma aula, né, Thales, que a gente fala exatamente sobre isso, né? De ser humilde, porque a gente é em vários números. Vários. Inclusive, essa aula eu tava dando essa aula hoje, exatamente hoje mesmo, no primeiro ano. Quem é você, né? Vem cá, deixa eu te explicar. Você é um entre quase 8 bilhões que vive num planeta que, enfim, é uma poeirinha perto de tudo que existe, né? E que poeirinha linda, né? Que poeirinha importante, né? Assistindo a gente aqui agora. É isso aí. Só para fazer, então, pessoal, esse episódio foi patrocinado pela Links Papéis. Sempre ajudando
tanto eu quanto o Rubens, nessas nossas apostilas, o material é todo disponibilizado pela Lins Papéis. Um abraço aí para o Lins, Maria Salete, o Matheus também, que está sempre me ajudando nos cortes das apostilas. Tanto eu quanto o Rubens disponibilizados sempre pela Lins Papéis, produtos gráficos absurda. Como vocês podem ver, né, nas nossas apostilas, a personalização, inclusive, né, feito com muito carinho para cada um de vocês, com a ajuda deles, sem dúvidas nenhuma. E também pela Blitz Seguros, né? Então, precisando de seguro, você pode procurar. Tem o Léo, tem o Wagner, fica à vontade. Eles são muito atenciosos para carro, para casa, para seguro de vida. O que você precisar, eles estão à disposição. É isso aí. É isso aí. Cláudia, mais uma vez, assim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nossa, a gente ficou muito feliz mesmo com você aqui. Eu também. A gente fica admirado assim, de ver você falando tudo que você falou hoje aqui no podcast. Acho que os alunos eles vão adorar aqui pra gente hoje, né? Então, é uma aula pra gente também aqui. Então, muito obrigado pela presença. A gente fica muito feliz por você aqui, tá? Eu também fico muito honrada de ver 2 jovens professores inovadores e que encontram energia depois de um dia como hoje. Eu acho que vocês trabalharam um pouquinho hoje, né? Para conversar, para trocar ideia. Eu acho que isso é abrir caminho. Obrigada por abrirem espaço para mim. Eu estou muito contente também por estar aqui. Pessoal, então sigam o Papo Professor, sigam o Thales, sigam a Cláudia, sigam eu, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.